A semana promete ser bastante agitada após uma semana mais curta com a Semana Santa. A gente vai ter divulgação de vários dados econômicos importantes aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, além de questões políticas, como a ida do arcabouço fiscal para o Congresso. Por aqui, a semana já começa com o relatório Focus sendo divulgado na segunda-feira pelo Banco Central e que vem sendo acompanhado mais de perto por conta de toda a incerteza que ronda o cenário brasileiro, principalmente com relação à política, com expectativas dos economistas tendo mais peso com relação a isso. Os destaques em relação aos dados macroeconômicos vêm principalmente com o IPCA de março, que é o principal dado da inflação brasileira, que vai estar sendo divulgado na terça-feira. E lá nos Estados Unidos, o CPI, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que justamente mostra a inflação americana sendo divulgado na quarta-feira. Com os atuais níveis de juros em patamares considerados elevados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esses números têm grande peso nas decisões das autoridades monetárias dos dois países. A expectativa é que o IPCA brasileiro tenha uma alta de 0,77% na base mensal e acumule 4,7% de crescimento no ano. Nos Estados Unidos, a projeção é de um avanço de 0,3% e um acumulado de 5,2% no ano. Além desses indicadores, outros números relevantes também vão ser divulgados. Aqui no Brasil, as vendas do varejo na quarta-feira e a pesquisa de serviços na sexta-feira serão divulgadas pelo IBGE, referentes ao mês de março. Lá nos Estados Unidos, a publicação dos níveis de estoques do atacado de fevereiro, na segunda, da inflação ao produtor em março, na quinta-feira, e as vendas do varejo e produção industrial, esses dois dados referentes ao mês de março, sendo divulgados na sexta-feira. Também é importante a gente lembrar que na quarta vai ser divulgado a ata da reunião do último Comitê Federal do Mercado Aberto, o FONC, lá dos Estados Unidos. Esse documento é divulgado um pouco defasado, porque sai logo após o dado de inflação de lá. Mas, claro, é importante acompanhar, o que os membros do FED falam sobre as expectativas de juros nesse relatório. No âmbito político aqui no Brasil, expectativas fortes com relação ao desenrolar da proposta do novo arcabouço fiscal. Qualquer sinalização tende a trazer um peso, nos ativos de risco e também na renda fixa. Os participantes do mercado aguardam aí os próximos dias para que o governo finalmente envie a proposta oficial dessa nova estrutura fiscal ao Congresso, como também desvende algumas medidas de recuperação de receitas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o conjunto de medidas para reduzir isenções e brechas fiscais pode chegar a 1% do PIB. Já no âmbito corporativo, o destaque fica para o início da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2022, de 2023, lá nos Estados Unidos, com os bancos gigantes de lá publicando seus resultados já na sexta-feira. JP Morgan, Wells Fargo e também Citigroup. Esses três, como de costume, abrem o período de publicação de resultados. Outros países importantes, como China, Alemanha, Reino Unido, também trazem dados macroeconômicos. O gigante asiático vai divulgar sua inflação de março na segunda, a Alemanha publica a variação dos preços no mesmo dia na quarta, e o Reino Unido também tem, na quarta-feira, a divulgação dos dados da sua indústria. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.